Amigas e amigos, as ameaças do presidente Jair Bolsonaro de romper com o regime democrático, de rasgar a Constituição e com ela o que ainda resta da institucionalidade democrática do Estado Democrático de Direito, estão mais para um tartufo bufão do que para alguém com poderes e condições e capacidade de instaurar um regime ditatorial. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, historiador. Eu peço muito para que vocês deem o like, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam, que vocês comentem aqui e também tem o podcast no Spotify. Aqui no YouTube é muito importante porque é essa interação que faz com que o canal seja propagado. O canal tem tido boa repercussão, ele é bem avaliado pelo YouTube. O problema é fazer exatamente esta propagação, e aí não tem outro jeito a não ser a participação dos internautas, a ajuda dos internautas. Hoje é dia 4 de abril de 2020, a data está marcada pela morte do Aldir Blanc, compositor. Dentre tantas obras famosas, está o Bêbado e o Equilibrista, que foi o hino da resistência, da volta, do Irmão do Enfio, da anistia, né? Toda uma geração, que a minha geração, foi muito influenciada pelas obras também do Aldir Blanc. Então fica aí esta marca, a gente registra mais um acontecimento triste neste país, com a pandemia, com este infeliz que está lá no Palácio do Planalto, com as movimentações da facção criminosa Lava Jato, com tudo que ela produziu, né, com esse resultado trágico que nós estamos vivendo agora. Estamos nas mãos de máfias, de quadrilhas, de facções criminosas. Essa que é a verdade. É esse tipo de gente que está governando o país. O Bolsonaro é tão somente o chefe de uma milícia dessas, de uma facção criminosa dessa. E evidentemente que ele não tem razão quando ele tenta invocar superpoderes. Essa história, por exemplo, de que eu sou a Constituição, eu sou o presidente, como se ele estivesse acima dos demais poderes, das demais representações institucionais. As instituições existem exatamente para dar equilíbrio no regime democrático, é assim que funciona, seja ele mais popular, mais democrático ou menos democrático, mas desde que ele se alicerce num sistema democrático, os poderes se regulam. O legislativo controla o executivo, e o executivo é controlado, e o legislativo também, pelo voto popular. O poder judiciário tem uma anomalia. Em muitos países com democracias mais avançadas, mais populares, esse problema também já foi corrigido, que o próprio cidadão corrige isso pelo voto, pode revogar o mandato do juiz. Só nas ditas democracias liberais, como eles dizem, né, que eles julgam que são somente essas democracias que valem, quer dizer, a ditadura da democracia deles, quer dizer, eu sempre comento aqui esse conceito de classes, de ideologia, o que está por trás desses comportamentos, quer dizer, um comportamento ditatorial para defender a democracia deles. Então, o Poder Judiciário aqui no Brasil também passa por esse problema, tem esse problema que não tem controle nem popular e nem de outros poderes. Então, o que a gente vê é abusos, muitos abusos, tanto que o espectro da Operação Lava Jato se formou dentro do Poder Judiciário, quer dizer, uma facção criminosa se incrustou no Poder Judiciário e fez o que fez. A facção aí da Operação Lava Jato, eu digo que tem o seu espectro. Sempre falei aqui do espectro da Operação Lava Jato. Quer dizer, essa gente não tem nenhum compromisso com a Constituição, com a democracia, assim como o Bolsonaro não tem. Não adianta querer, não, esses aqui estão criticando, atacando o Bolsonaro porque eles estão interessados, como eles dizem isso. Notas, inclusive, da força-tarefa da Operação Lava Jato. Quer dizer, a desfaçatez, a falta de vergonha na cara, a falta de pudor, típico mesmo de gente de quadrilha, né, de facção criminosa, gente que não tem nenhuma moral, ética, é um vendedor de bilhete premiado, que eu sempre digo aqui, quer dizer, é o vigarista típico. No contexto, então, a gente pode observar que esta medida do Alexandre de Moraes, do ministro do STF, de tentar impedir
a posse do diretor-geral da Polícia Federal, esse imbróglio aí, que seria a pessoa que investigaria as denúncias de um denunciado, que é o Sérgio Moro, também entra aí, evidentemente, nessa história de conflitos de poderes. Quer dizer, Bolsonaro não tem nenhuma razão em reclamar, porque ele está claramente atrás de um casuísmo, está claramente atrás de alguém que vai limpar a barra dele, da turma dele, da milícia dele, dos filhos dele, aquela coisa toda. Quer dizer, ele está agindo em causa própria, portanto é casuísmo, e faz ameaças. A manifestação de ontem, hoje é segunda-feira, dia 4, a manifestação em Brasília, que reuniu, estão dizendo aí, em torno de 5.000 pessoas reunidas em plena pandemia do coronavírus, da Covid-19, uma irresponsabilidade, uma provocação com agressão a jornalistas e etc, etc. Quer dizer, essa questão, portanto, do chamado conflito entre os poderes tem a ver com tudo isso. Agora, nós não podemos também fechar os olhos para os casuísmos que existem no espectro da Operação Lava Jato no STF. Evidentemente, não dá para dizer que o Alexandre de Moraes faz parte desse espectro. Não consta que ele tenha se proclamado um lavajatista e inveterado. Isso já é uma grande vantagem, ao contrário de outros, Barroso, Carmen Lúcia, Fux, essa turma toda aí que eu sempre caracterizei aqui como gente do espectro da Operação Lava Jato. Fachin, Edson Fachin, né? Tem os mais independentes e tem os que são claramente contra a quadrilha da Lava Jato, Gilmar Mendes, Lewandowski, né? O Marco Aurélio Mello, né? Também tem se pronunciado de maneira enfática quanto aos métodos de sequestros que eles fazem lá, aos crimes que eles cometem, enfim. Ou seja, tem aí as contradições. Entrevistei o Miro aqui recentemente, Altamiro Borges, jornalista, blogueiro, tudo. Ele falou, o mundo é divertido porque ele é cheio de contradições, o jeito do Miro falar, que é exatamente isso. Quer dizer, na contradição a gente vai navegando e vendo como que a gente avança, né, como que a gente vai para frente. São essas contradições que existem e tal. Agora, projeto de poder é outra coisa. É aí que, como diz o povo, a porca torce o rabo. A Constituição de 88, ela nunca foi adorada, nunca foi defendida pela direita de uma maneira geral. Desde que ela surgiu, quem acompanhou o processo de surgimento da Constituição sabe perfeitamente disso. Quer dizer, tentaram matá-la no nascedouro, com o chamado Centrão. Não esse Centrão que está aí, é um outro Centrão, um direitão que existia, o DR, né? Enfim, a extrema-direita que se organizou ali com outros setores e tal. Os latifundiários, enfim, os setores mais reacionários que tentaram bombardear a ideia, a lógica da Constituição de 88. Vencida, ela foi proclamada, vencida essa batalha e tal, com direitos, não é a perfeição, mas ela é muito avançada, muito democrática, a exemplo da de 1946, as constituições pós-ditaduras, aquela pós-ditadura do Estado Novo e essa pós-ditadura militar. Já em 89, 90, 91, ocorreram os fatos lá do bloco soviético que caiu. Eles se aproveitaram disso para dizer que a Constituição foi feita sob influência soviética. Esse discurso era muito comum na época. O Roberto Campos, por exemplo, o economista, o czar da economia da ditadura militar, dos latrocidas, que era um neoliberal, depois virou um fanático neoliberal já naquela época, entreguista, tudo que a gente sabe que representou aquela gente lá. Ele dizia isso, quer dizer, a Constituição ele contou, está no livro dele, Lanterna na Popa, ele contou quantos direitos e quantos deveres, quer dizer, aí faz essa comparação. Quer dizer, os direitos são naturais, os deveres precisam ser buscados dentro de condições democráticas. A equação não é essa. Esse é um ponto também que a gente precisa ver quando eles atacam a Constituição na questão dos direitos. Quer dizer, a questão do PIB, da renda, quem produz renda, como ela é distribuída, e etc, etc. Essa questão da administração da economia, no fundo, o que está em questão sempre é a economia. A economia determina a política. E a política administra a economia. Essa relação dialética é importante a gente ter em conta, inclusive, quando se fala da interdependência dos poderes. Então, eles nunca aceitaram a Constituição que dava direito para o povo de organização,
né? A estrutura sindical, fortaleceu a estrutura sindical, a legislação sindical, trabalhista, social, o capítulo 7º, os capítulos 7º e 8º da Constituição, sobretudo, eles nunca aceitaram isso. Depois burlaram, rasgaram o artigo 5º da Constituição dos direitos individuais para favorecer os sequestros da quadrilha Lava Jato, de Sérgio Moro, etc. Ou seja, eles nunca aceitaram a Constituição. Essa que é a verdade. E no reinado do Fernando Henrique Cardoso, nos 2 governos do Fernando Henrique Cardoso, eles fizeram de tudo para destruir a Constituição, desfigurá-la. Conseguiram, em grande parte, né, desfigurar a Constituição, tirar muitos aspectos democráticos da Constituição, de direitos do povo. O neoliberalismo, a privataria, aquelas coisas todas. E agora eles restauraram aquela ordem pós-ciclo progressista, democrático de Lula e Dilma, restauraram aquela ordem com o golpe de 16 e agora querem levar adiante o que eles fizeram, os ataques à Constituição, agora de maneira ditatorial. Portanto, a gente não pode ficar com a ilusão, do meu ponto de vista, de que é só o Bolsonaro que está contra a Constituição. Mesmo essa questão de liberdade de imprensa, estão aí rateando por conta das agressões abomináveis, condenáveis, fascistas, injustificáveis, etc, 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 etc. Mas a gente não pode também esquecer que a mídia é ditatorial, cerceia a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação de pensamento. Basta ver os comportamentos com este que vos fala, aí desses ratos, Hugo Studart, Fábio Panunzio, Euler Fagundes de França Belém, e todo o séquito que se formou ali nessa polêmica, a censura vergonhosa do ditadorzinho Fábio Panunzio, né, a rataria pretoriana midiática que eu sempre falo aqui, os jagunços da Lava Jato, cheios de jagunços, de Sérgio Moro, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, José Neumann e Pinho, enfim, não dá para citar todos aqui, seria perda de tempo. Ou seja, a direita apoiou, é importante dizer isso, apoiou o golpe de 16 como apoiou o de 64. Ela blocou em torno do golpe. Os 2 golpes. O que estava por trás? As dissidências vieram depois. É isso, né? Para assaltar o poder, eles se unem. Depois aí o pau quebra entre eles, né? 64 foi assim. A mídia, a direita como um todo, blocou em torno do golpe. E em 16 a mesma coisa. Que é o problema, o dilema que eles chegaram nas eleições de 2018. Quer dizer, foram obrigados a blocar em torno das facções que se juntaram. O bolsonarismo se fortaleceu na marcha dos cachorros loucos, criada pela Globo, pela Lava Jato, e deu em Bolsonaro. É isso, simples assim. O Bolsonaro chegou e falou, agora quem vai tomar conta aqui da garrafa sou eu. Daqui é comigo, eu sou a Constituição, eu sou o poder, eu sou o rei do pedaço. Aí a turma da Lava Jato, epa, não foi isso combinado não, a gente deu o golpe e tudo mais, preparou o terreno, não sei o quê, criamos um partido político para substituir todos os outros partidos políticos da direita, a Lava Jato, e agora você vem com essa? Qual é, ô Zé Prego? A conversa é essa, para cima de golpista, você não vem com outro golpista não, que aqui nós sabemos lidar com golpista. É esse o imbróglio todo que está acontecendo aí. Evidentemente que por trás de tudo isso está o modelo econômico. Isso que eu sempre falei aqui, quem produz riqueza? O povo. E se o povo tem direitos, na fatia da riqueza produzida, sei lá, vamos fazer aqui um exercício imaginário, metade vai para o povo, a outra metade vai para essa elite corrupta, essa elite da ladruagem, essa turma aí do clube privado da lama, etc., da Operação Lava Jato. A Lava Jato é a cara de tudo isso aí, de toda essa imundícia aí, que criou tudo isso aí, inclusive o bolsonarismo, marcha dos cachorros loucos e etc. Ou seja, metade vai para essa turma aí. O que eles querem fazer? Não, metade é pouco. Agora vem a crise, aí vem a Covid-19, a pandemia, e nós vamos perder aqui essa metade. A gente já estava avançando, aí reduzindo a fatiazinha do povo. Imagina uma pizza. Quer dizer, 2/3 vai para esse clube privado, a minoria do pico da pirâmide social,
uma fatiazinha aqui para o povo. Não, o povo tem muito aqui, eu tenho muito direito. Vamos fazer a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, vamos fazer aqui, acabar com a legislação sindical, desmontar a estrutura sindical e etc, etc. Esse povo não ficar reivindicando, se organizando, fazendo greve, etc, etc, fazendo acordo coletivo. Reduz aí e tal. Quem produz riqueza e quem fica com a riqueza. Quem come a riqueza produzida. O modelo econômico é isso aí. É evidente que por trás disso tem o Wall Street. Eu sempre falei aqui, a lógica financeira, a geoeconomia, a geopolítica. Mesmo nos Estados Unidos, lá também tem as guerras de facções. O Donald Trump é super criticado, todo mundo critica lá o que eles chamam de status quo, não é isso? O Partido Democrata se organizou agora, antes do avanço da pandemia, né, para tirar o Bernie Sanders da corrida, a máquina. Ou seja, agora tem um sistema, tem um regime, tem uma estrutura de classe. Povo nos Estados Unidos não tem vez. A democracia lá não é democracia do povo popular, com o povo participando, nada disso. Bom, não dá para estender aqui, mas é só pesquisar um pouco que a gente sabe disso. Conversamos recentemente isso aqui também numa entrevista que eu fiz com o jornalista, analista internacional, o Everton Brito, está aqui neste canal. Agora, o que une essa turma toda é o modelo econômico. É isso. Quem produz riqueza e quem fica com a riqueza. Alguém viu, alguém do PSDB, alguém da mídia, debatendo, chamando economistas progressistas, precisa distribuir a renda aí, ó. Tá ruim o negócio aí. Lá na Europa, crise brava. Alguém viu o Jornal Nacional, o Globo News, a Jovem Pan, Bandeirantes, etc, etc. Chama o Beluso, chama o Oswaldo Bertolini. Pretensão, obviamente. Mas alguém que tem o Paulo Nogueira Batista Júnior, né, e tanta gente aí, o que vocês acham aí? Esse negócio aí não tá certo não é justo. Não tem democracia nisso. Essa que é a questão, quer dizer, a esquerda também, nesse processo todo, ela fica evidentemente acuada, fica sob ataque, isso que a gente viu aí, lulopetismo, Lava Jato e tal, né? E acaba ficando mesmo às vezes sem rumo, sem saber por onde caminhar, sem forças. Ela sofreu uma paulada, uma traulitada desde o fim do bloco soviético e tal, por razões outras que eu já comentei aqui também, e também está aí na história. Publiquei lá no meu site, outroladonoticia.com.br, recentemente um livro em PDF que eu ajudei a organizar, contando os 100 anos da Revolução Russa. Convido vocês, amigas e amigos, a dar uma olhadinha lá no outroladonoticia.com.br. Ou seja, desde então prevalece a lógica de que o mundo é assim mesmo, o capitalismo é o fim da história, o povo é escravo, a elite é o senhor de escravo, Wall Street, essas coisas todas, corrupção, lama, né, bandalheira, roubalheira, privataria, Paulo Guedes, essas coisas, Sérgio Moro e tal. Quer dizer, é a ditadura da bandalheira, da corrupção, e resulta, o Jair Bolsonaro está inserido nesse contexto. Está incrustado exatamente aí. E aí as facções falam, esse sujeito aí tem condição de levar adiante uma ditadura da corrupção, de latrocidas, como a de 64? A arquitetura tem que ser outra. O projeto tem que ser outro. É um pouco o que o Requião falou na entrevista que eu fiz com ele aqui recentemente, agora. Está aqui neste canal. Portanto, a reflexão nesse momento é mais importante do que tudo para a gente compreender exatamente as coisas que estão por trás das coisas, que é o meu bordão aqui. Reforço o pedido para você compartilhar, dar like, se inscrever, propagar, enfim, vamos fazer com que esse canal volte a ter a alavancagem que ele já teve. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.